A paz do Senhor Jesus, tem a palavra de Deus para a sua vida, boa noite. Que está lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 9. Que fala assim: verdadeira luz que vinha ao mundo, iluminava toda a humanidade. 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conhecia. 11. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. 12. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, e saber os que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito Pai. João dá testemunho a respeito dele e clama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, o mais importante do que pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a tua plenitude, a graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, graças vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém jamais viu Deus, Deus unigênito que está junto do Pai que revelou. 19. Esse foi o testemunho de João, quando os enviaram de Jerusalém sacerdote, levitas, para perguntar: quem é você? 20. Ele confessou e não negou e confessou: eu não sou Cristo. Diante deles perguntaram: quem é você? Então vocês, ele disse: não sou. Perguntar: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. 21, 22. Disseram então: diga quem é você, que podemos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que você diz a respeito a si mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Será o caminho do Senhor, como diz o profeta. Os que enviados dos fariseus perguntaram a João: então por que batiza, se não Cristo nem Elias profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele veio depois de mim, mas não sou digno de derramar correias de suas sandálias. E essas coisas aconteceram em Betânia, outro do Jordão, onde João estava me batizando. Então, galera, o que a palavra de Deus está nos falando aqui? Que Jesus, ele habitou entre nós. Ele era o verbo que se fez carne. Ele habitou. Jesus era a luz do mundo, né? Então ele veio, né? O verbo se fez carne, né? E era Jesus ali que habitou entre nós, né? A Bíblia vai nos dizer que João Batista estava ali batizando Jesus, né? No Rio de Jordão. E então Jesus, ele era o verbo, né? O verbo se fez carne. Então aqui a Bíblia vai nos dizer sobre o testemunho de João Batista, né? Sobre que ele estava ali no Rio de Jordão, junto com os sacerdotes. E ali no Rio de Jordão ele estava batizando Jesus, né? Ali no Rio de Jordão. E Jesus, ele habitou entre nós, né? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, né? Pagou todos os nossos pecados, né? E o mais interessante nesse texto de João, que fala que Jesus, ele era o verbo, né? Ele se fez carne entre nós, né? Vai falar também no livro de Gálatas sobre a carne e o espírito, né? Sobre viver na vontade do espírito e na vontade da carne, né? E o mais interessante é que Jesus, ele estava ali, né? Sempre com João Batista, né? E também fala que Jesus, ele fez tudo, né? Todas as coisas foi feitas por ele, nada, né? Deus, ele fez tudo, né? Ele é criador dos céus e da terra, né? Então, que Jesus abençoe sua vida e que essa palavra ela possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar o seu coração, essa palavra, amém? Fique em paz, Deus abençoe, fique com Deus, até mais.